Olá, meus queridos alunos e telespectadores da TV Justiça. Começa agora mais uma edição do programa Prova Final. Um programa feito em parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça. Meu nome é Natália Masson, eu sou professora de Direito Constitucional da Rede de Ensino LFG e hoje apresentarei nesta edição do Prova Final um tema interessantíssimo em Direito Constitucional, a reforma da Constituição. Juntos, nós identificaremos quais são todas as limitações impostas pelo poder constituinte originário ao poder derivado reformador na elaboração das emendas constitucionais. E para quem ainda não conhece o nosso programa, vale aqui uma breve apresentação. No primeiro bloco, intitulado O Tema do Dia, o professor apresenta o assunto. No segundo bloco, denominado Pergunte ao Professor, o professor responde dúvidas que são encaminhadas por alunos e telespectadores da TV Justiça. Inclusive, essa é a sua chance de participar. Se você desejar, escreva um e-mail para o provafinal@anhanguera.com. E no nosso terceiro e último bloco, denominado O X da Questão, o professor soluciona questões dos exames anteriores de ordem, justamente para você verificar a assimilação do conteúdo. Pois bem, meus caros, o tema de hoje é imperdível, o assunto é muito constante nos exames de ordem, nas provas de concurso público, por isso eu te espero no bloco número 1, o tema do dia, para a gente começar a trabalhar. Até lá! Uma Constituição, quanto à estabilidade, pode ser classificada como imutável, como rígida, como flexível e como semi-rígida. Constituição imutável é aquela que não admite nenhuma reforma, nenhuma modificação de seu texto. Essas constituições, elas têm a falsa pretensão de eternidade, de que vão valer por todo o tempo e por isso não sentem a necessidade de estabelecer em seu texto procedimento de reforma. Atualmente, na contemporaneidade, nem temos exemplos de constituições desse tipo, constituições imutáveis, que não vão planejar nenhum mecanismo, não vão engendrar nenhum mecanismo de reforma de seu texto. Agora, por outro lado, as constituições que estipulam um mecanismo de reforma em seus textos podem ser rígidas, flexíveis e até mesmo semirrígidas, também conhecidas como semiflexíveis. Constituições rígidas são aquelas que autorizam a modificação do texto, mas segundo um procedimento bem mais solene, bem mais dificultoso, bem mais complexo do que aquele previsto para a elaboração da legislação ordinária, da legislação infraconstitucional. A Constituição, então, é rígida quando admite a reforma, sem dúvida, a reforma é necessária para que o texto constitucional se mantenha adequado àquela realidade que ele pretende normatizar, mas exatamente para evitar mudanças casuísticas, localizadas, a Constituição estabelece um procedimento mais rigoroso, mais solene, mais dificultoso para que a reforma seja arquitetada. Por outro lado, temos as constituições flexíveis, que também admitem a reforma, mas nestas, o procedimento utilizado para a feitura de uma emenda constitucional é exatamente o mesmo procedimento válido para a elaboração da legislação infraconstitucional. E, por fim, existem constituições semirrígidas ou semiflexíveis, nas quais uma parte do texto só pode ser alterada segundo um procedimento mais solene, é a parte rígida, e uma outra parte do texto pode ser alterada segundo um procedimento mais simples, o procedimento de feitura da legislação infraconstitucional. Bom, nossa Constituição Imperial de 1824 era uma Constituição notadamente semirrígida. Possuía, então, um trecho que só poderia ser reformado por meio de um mecanismo mais solene, um trecho que estava, então, acobertado pela rigidez, e um outro trecho que somente poderia ser devidamente modificado se houvesse, claro, a arquitetura, o engendramento de um procedimento mais simples, aquele mesmo que é utilizado para a feitura de lei ordinária. Mas em que pese esse texto constitucional, que era então semirrígido, todas as outras constituições foram constituições rígidas. E não é diferente com a Constituição atual de 88. Nossa atual Constituição é uma Constituição marcada pela rigidez, justamente porque, ao lado da admissão do procedimento de reforma, há o estabelecimento de um procedimento bem mais solene, bem mais rigoroso do que aquele estipulado para a elaboração da legislação infraconstitucional, o que fica claro exatamente quando estudamos as limitações ao poder de reforma. O poder, então, intitulado derivado reformador, é o poder responsável pela feitura da reforma constitucional, pela criação das chamadas emendas constitucionais. Emendas estas que permitirão uma atualização do documento constitucional, um rejuvenescimento do texto, para que ele continue adequado
a realidade que ele pretende normatizar. A Constituição é uma lei. Pode até ser a lei das leis, mas é uma lei. E sendo uma lei, é um documento estático, que precisa então encontrar alguma maneira de se manter próximo, compatível com a realidade. Mutável, absolutamente mutável, em razão da dinâmica social. E esse mecanismo que permite a harmonia entre um texto estático e uma realidade mutante é exatamente a reforma da Constituição. Agora, essa reforma, que será feita pelo poder derivado reformador, sofre uma série de limitações. Até porque o poder reformador ele foi criado, instituído pelo poder originário. O único poder absolutamente poderoso que tínhamos aqui, que poderia conformar a ordem jurídica da maneira que melhor lhe aprovesse, é o poder originário. O poder derivado, ao contrário, não passa de um poder subordinado, condicionado, limitado a todas as restrições impostas pelo poder originário. É por isso, então, que no estudo da reforma constitucional chama muita atenção a análise das limitações expressas e implícitas impostas pelo poder originário à atividade do poder reformador. Então, vamos agora identificar essas limitações, mas antes algumas conclusões. É interessante você perceber que nossa Constituição admite o procedimento de reforma, o que a desqualifica em absoluto como uma Constituição imutável. Mesmo admitindo o procedimento de reforma, é importante identificar como que esse procedimento vai se desenrolar. E aí, nesse sentido, já sabemos. Como a rigidez é marca característica da nossa Constituição, o procedimento de reforma é, sem dúvida, mais solene, mais dificultoso, mais rigoroso, mais complexo do que aquele estabelecido para a feitura de leis ordinárias. Então, esses dois pressupostos já estão firmados. A possibilidade de mudança e a rigidez do procedimento que será utilizado. Agora, ao lado disso, é importante então reconhecermos quais são as limitações que dificultam exatamente a realização desse projeto, da construção de emendas constitucionais. As limitações podem ser de início de duas ordens, expressas e implícitas. Vejamos primeiro as limitações expressas ao poder de reforma do texto constitucional. Estas limitações podem ser encontradas no artigo 60 da Constituição, que de maneira expressa lista todas as limitações explícitas da atividade de reforma. Elas podem ser formais ou procedimentais, circunstanciais e ainda materiais. Nesse sentido, não existe maior ou menor importância de cada uma delas. Todas as limitações precisam ser estritamente observadas e obedecidas para que a emenda constitucional, fruto da atividade de reforma, saia adequada e eu diria até constitucional. Até porque, se a emenda constitucional for elaborada de uma maneira equivocada, em desrespeito inequívoco ao que preceitua o artigo 60, certamente teremos uma emenda constitucional inconstitucional. E o Supremo Tribunal Federal, se acionado, por exemplo, por via de ação direta de inconstitucionalidade, poderá declarar a inconstitucionalidade da emenda. E no direito brasileiro, essa possibilidade não é uma simples retórica. Nós já tivemos emendas constitucionais objeto de ADI. O Supremo já apreciou, por exemplo, a ADI 3367, que avaliava a emenda constitucional 45, de dezembro de 2004, ou a ADI 3685, que avaliava a emenda 52, de março de 2006. Então, isso no direito brasileiro é uma possibilidade factível. As emendas constitucionais, se não observarem o regramento posto no artigo 60, podem ser desafiadas no Supremo Tribunal Federal por meio de ação direta. Agora, qual é o procedimento estabelecido no artigo 60? Já foi dito que existem limitações de 3 ordens. Eu tenho limitações formais ou procedimentais, limitações circunstanciais e limitações materiais. E veja, estas são só as primeiras limitações, porque são as expressas. Ainda teremos as implícitas. E para começar, deixa eu te apresentar o procedimento, as limitações formais, que se subdividem em limitações formais subjetivas e objetivas. A limitação formal subjetiva diz respeito à iniciativa, quem pode apresentar emenda constitucional. O rol previsto no caput do artigo 60 é um rol restrito, é um rol estabelecido de forma taxativa, números clausos, ou seja, é exaustivo. E ali estão listados, além do presidente da República, 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Note então uma coisa, não é qualquer pessoa que pode apresentar uma proposta de emenda constitucional. O rol é bastante restrito e está estabelecido de forma taxativa no texto constitucional. Os legitimados
só estes que eu mencionei. Presidente é o único que sozinho apresenta uma PEC para alterar o texto constitucional, 1/3 dos deputados federais ou 1/3 dos senadores e mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, sendo que cada uma delas se manifestou por maioria relativa de seus membros. Repare, esse rol não traz possibilidade de iniciativa popular para apresentação de PEC. Ela está descartada exatamente pela ausência de previsão no artigo 60 do texto constitucional. E vista então essa que é a primeira limitação formal, a limitação formal de ordem subjetiva, nós temos agora à frente as limitações formais objetivas. Existe um procedimento para que a PEC seja discutida, votada e devidamente aprovada. E o procedimento é o seguinte: para começar, a PEC, proposta de emenda constitucional, será discutida nas duas casas do Congresso Nacional. Só que, em cada uma das casas, a votação vai se dar em 2 turnos, o que significa que uma proposta de emenda constitucional só estará devidamente aprovada no Congresso Nacional quando? Bom, quando tiver sido, primeiro, discutida e votada num primeiro turno na Câmara dos Deputados e aprovada. Discutida e votada num segundo turno na Câmara dos Deputados e também aprovada. Aprovada numa primeira casa, a PEC é encaminhada para a segunda, onde ela passa pelo mesmo trâmite, discussão e votação em 2 turnos diferentes. E a maioria de aprovação, lembremos, é uma maioria muito qualificada. A PEC só é considerada aprovada quando? Quando há manifestação favorável de pelo menos 3/5 dos membros daquela casa legislativa. 3/5 dos membros é muita coisa, é uma maioria, sem dúvida, absolutamente qualificada. Quando você compara com lei ordinária ou lei complementar, isso fica evidente, porque lei ordinária é aprovada por maioria simples, em um só turno de discussão e votação. Lei complementar aprovada com maioria absoluta, né? Na Câmara passa por 2 turnos de votação, mas só maioria absoluta. Já a PEC não, é a maioria de 3/5 dos membros. Para você sentir em termos numéricos qual é essa diferença, pensemos na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados nós temos exatamente 513 membros. Se esses 513 membros querem aprovar uma proposta de emenda constitucional, eu preciso de no mínimo 3/5 dos votos, o que significa que eu preciso do voto de pelo menos 308 deputados federais. Já para a aprovação de uma lei complementar, por exemplo, em que é exigida tão somente a maioria absoluta, eu só preciso dos 513 deputados do voto de 257. E para aprovar a lei ordinária, já que eu preciso do voto da maioria dos presentes, desde que a maioria dos membros esteja presente, eu só preciso de no mínimo 129 votos se a lei ordinária, o projeto, estiver em votação no plenário. Conclusão, é substancialmente mais difícil aprovar uma PEC. Então, primeiro aspecto do procedimento, a sessão é bicameral, não é? A votação vai se dar nas 2 casas, em 2 turnos em cada casa e a maioria de 3/5. Na sequência, não há sanção ou veto presidencial para a PEC. Então, depois que as casas legislativas devidamente aprovam aquela proposta de espécie normativa, ela já é encaminhada diretamente para promulgação. Não há que se falar, em hipótese alguma, em possibilidade de sanção ou veto presidencial para a PEC. Por isso, tão logo a proposta de emenda constitucional seja discutida, votada e aprovada nas 2 casas, ela é encaminhada já para as mesas das casas legislativas para promulgação. Porque quem promulga a PEC são as mesas da Câmara e do Senado, em conjunto e com o respectivo número de ordem. Então, repare, não é a mesa da Câmara sozinha, não é a mesa do Senado sozinha, tampouco é a mesa do Congresso Nacional quem promulga a PEC. A promulgação de PEC, então, é feita pelas 2 mesas, da Câmara e do Senado, em conjunto e com o respectivo número de ordem. E, por fim, em termos procedimentais, temos mais um detalhe, e o detalhe é o seguinte: a matéria constante de uma proposta de emenda constitucional discutida e rejeitada ou havida por prejudicada numa sessão legislativa não pode, em hipótese alguma, constituir objeto de uma nova proposta de emenda constitucional na mesma sessão legislativa. É absolutamente impossível que isso ocorra por expressa vedação do artigo 60, no caso do parágrafo 5º. Portanto, se a matéria constante de uma proposta de emenda constitucional que foi rejeitada ou considerada prejudicada em uma sessão legislativa, aquela matéria só pode constituir objeto de uma nova PEC numa próxima sessão legislativa. Então, primeira regra, a gente tem que trocar de sessão legislativa, o que acontece sempre, de acordo com o artigo 57, no dia 2 de fevereiro,
quando uma nova sessão legislativa é inaugurada, salvo quando estamos no primeiro ano da legislatura, em que a sessão legislativa se inicia dia 1º de fevereiro para a sessão preparatória. Então, pois bem, se vimos as limitações formais de cunho subjetivo e de cunho objetivo, precisamos agora recordar quais são as limitações circunstanciais. Em certas circunstâncias, o texto constitucional não poderá ser alterado, não poderá ser modificado, exatamente porque são circunstâncias excepcionais e extraordinárias e que possibilitariam mudanças casuísticas, fruto de maiorias ocasionais que sempre surgem em momentos de crise. Para evitar isso e a consequente dilapidação da essência da Constituição, a destruição do projeto constitucional, o texto já estabeleceu, no parágrafo 1º do artigo 60, a impossibilidade de a Constituição ser modificada na vigência de intervenção federal, de estado de sítio e estado de defesa. Portanto, a intervenção federal, o estado de sítio e o estado de defesa são as 3 circunstâncias extraordinárias, os 3 estados de legalidade extraordinária que impedem a modificação do texto constitucional. Na vigência destes, não pode ser feita ou transformada uma PEC em uma emenda constitucional, exatamente para evitar a destruição do projeto. Porque em momentos extraordinários, excepcionais e de crise, maiorias ocasionais surgem para promover essa dilapidação. A Constituição já se protegeu nesse sentido. Por fim, se já vimos as limitações expressas formais e as limitações expressas circunstanciais, ainda temos as de cunho material. São limitações de conteúdo mesmo. O poder derivado reformador não pode restringir ou abolir certos conteúdos que dão vida e existência à Constituição. São as características, eu diria, mais importantes desse projeto constitucional. Nesse sentido, então, estabelece o parágrafo 4º do artigo 60 algumas cláusulas pétreas, que poderão ser objeto de emenda? Poderão. Cláusula pétrea pode ser objeto de emenda constitucional. O que não pode acontecer é que a emenda constitucional restrinja, ou seja, tendente a abolir o conteúdo essencial de uma cláusula pétrea. E as cláusulas pétreas são as seguintes. Primeiro, nós temos a forma federativa de Estado. Na sequência, o voto, que tem que ser direto, secreto, universal e periódico. Depois nós temos a separação de poderes e, por fim, os direitos e as garantias individuais. Estes assuntos compõem esse núcleo intangível, insuscetível de restrição ou abolição da nossa Constituição, intitulado cláusula pétrea. Mas com relação às cláusulas pétreas, o ponto central para esse primeiro bloco é o seguinte: cláusulas pétreas podem ser objeto de emenda constitucional tranquilamente. A emenda não pode restringir, a emenda não pode abolir o conteúdo. Tirando isso, a emenda é possível. Se a emenda quiser reforçar a separação de poderes, tá ok. Se a emenda trouxer uma nova garantia, um novo direito individual, ela também é válida. Por fim, meus caros, se já vimos e identificamos quais são as limitações expressas, nós temos ainda que identificar a existência de limitações implícitas. Então, uma coisa que precisa ficar clara nesse primeiro bloco, o bloco que envolve a apresentação do conteúdo, é a existência de limitações implícitas, não escritas, tácitas, à atividade de reforma. Uma delas, a impossibilidade do poder reformador alterar a titularidade do poder originário. Outra, a impossibilidade do poder reformador alterar sua própria titularidade. Uma terceira, além da impossibilidade de o poder reformador alterar a titularidade do poder originário, alterar sua própria titularidade, nós temos a imutabilidade do artigo 60. O artigo 60 não pode ser alterado. E aí, nesse sentido, a proteção que recai sobre o artigo 60 de forma implícita é sutilmente distinta desta que eu apresentei para as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas podem ser objeto de emenda para aumentar, para fortalecer, para robustecer uma garantia, digamos assim. Mas o artigo 60 não. Por exemplo, o artigo 60 diz que a maioria de aprovação de uma emenda constitucional é de 3/5. Essa maioria não pode ser diminuída para a maioria absoluta, nem, digamos, sofisticada para a maioria de 2/3, porque o artigo 60 não pode ser alterado. As regras do jogo não podem ser mudadas. São regras que foram estabelecidas pelo poder originário. O poder reformador, que não passa de uma criatura, um poder subordinado, limitado e condicionado, não pode alterar as regras de reforma que o poder originário impôs a ele. Por isso, então, eu encerro esse primeiro bloco, intitulado Tema do Dia, com a apresentação do assunto, tendo feito a identificação de quais são as limitações existentes ao poder de reforma, e nos próximos blocos eu te espero. Te espero justamente para a gente sofisticar um pouco esse estudo. Existem algumas questões interessantes que envolvem o tema reforma constitucional.
A partir do próximo bloco, pergunte ao professor, você vai conhecê-las. Espero lá. Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos ao segundo bloco do nosso programa, o Pergunte ao Professor. Neste bloco, responderei as mais interessantes e instigantes perguntas que foram enviadas para nós sobre o tema Reforma Constitucional. Vejamos qual é a primeira. Revisão constitucional é a mesma coisa que reforma constitucional? Boa pergunta. Não, a revisão constitucional não é a mesma coisa que a reforma constitucional. Ambos os procedimentos pretendem modificar o texto constitucional. Em verdade, são mecanismos formais de modificação da Constituição, mas não são procedimentos idênticos. A revisão constitucional é um procedimento precário e transitório de modificação do texto da Constituição. Inscrita no artigo 3º do ADCT, a revisão constitucional já aconteceu. E eu diria, aconteceu uma única vez e não pode mais ser reestruturada. Isso porque o poder constituinte originário, no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, pensou no mecanismo revisional, o inseriu no dispositivo transitório e agora que a revisão já se realizou, não se pode mais convocar uma nova possibilidade revisional por meio de emenda, até porque isso seria burlar a vontade do poder constituinte originário. E agora, já que a pergunta foi exatamente comparativa entre a reforma constitucional e a revisão, eu quero traçar aqui os principais pontos distintivos entre esses dois mecanismos. De início, seria interessante que vocês todos percebessem que a reforma constitucional, mecanismo que está inscrito no artigo 60 da Constituição, é um mecanismo que ainda hoje pode ser acionado para promovermos reajustes no texto constitucional, para que, claro, o texto constitucional mantenha-se sempre adequado à realidade que ele pretende se normatizar. E no artigo 60 nós temos todas aquelas limitações que foram vistas no bloco número 1. Agora, por outro lado, e em compensação, no artigo 3º do ADCT, que é o dispositivo que instituiu a revisão constitucional, nós temos um mecanismo mais simplificado de modificação do texto. Por que esse mecanismo é um mecanismo mais simplificado? Porque, na verdade, ele exigiu tão somente a aprovação por maioria absoluta dos membros em sessão unicameral. E aí que esse procedimento já foi utilizado, 6 emendas revisionais já foram feitas e agora ele não pode mais ser novamente invocado. Então, e resumindo aqui a resposta para o aluno que questionou, revisão constitucional e reforma constitucional são procedimentos distintos. Ambos visam exatamente a mesma finalidade, adequar o texto constitucional. Mas, em que pese essa mesma finalidade, são estruturados de forma completamente diferente. E hoje, a única maneira que nós temos para alterar o texto constitucional é exatamente nos valendo do procedimento de reforma previsto no artigo 60 do texto. Bom, primeiro questionamento solucionado, vamos à segunda pergunta. O que são limitações temporais? Foram previstas na Constituição de 88? Bom, meus caros, a primeira parte do questionamento é mais simples, só a definição do que é a limitação temporal. A segunda parte do questionamento, no entanto, vai exigir um pouco mais de nós, exatamente porque é ainda hoje, no direito brasileiro, uma questão polêmica. Então, no primeiro momento, o que seria uma limitação de cunho temporal? Limitação temporal é limitação de tempo. É quando o poder constituinte originário institui no texto constitucional uma vedação de que emendas constitucionais sejam feitas durante um determinado lapso temporal. Então, o poder constituinte originário pode, por exemplo, determinar que nos primeiros 4 anos após a promulgação da Constituição, esta não poderá ser emendada. E se isso acontecer, certamente estaremos diante de uma limitação temporal, que é uma limitação de tempo. Agora, se na Constituição de 88 nós adotamos ou não esse tipo de limitação, é uma questão que ainda divide os doutrinadores. Se, por um lado, a doutrina majoritária não identifica limitações temporais na Constituição de 88, existe ainda hoje uma doutrina minoritária que vê, no parágrafo 5º do artigo 60, uma limitação de cunho temporal. O parágrafo 5º do artigo 60, ele determina expressamente que a matéria constante de uma proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de uma nova emenda na mesma sessão legislativa. Seria essa previsão uma limitação temporal? Ao meu sentir, não. Por quê? Porque não há fixação de um lapso temporal
que o poder derivado reformador deva aguardar para que a emenda possa ser apresentada. O que há aqui, ao contrário, é a fixação de um requisito formal. Qual? A mudança da sessão legislativa. Deste modo, uma proposta de emenda constitucional cuja matéria tenha sido rejeitada ou considerada prejudicada numa determinada sessão legislativa só pode tramitar novamente, ou seja, ser objeto de uma nova proposta de emenda constitucional quando trocarmos a sessão legislativa. O preenchimento, então, é de um requisito de forma e não da passagem do tempo, em verdade. Por isso, ao meu sentir, o 60 parágrafo 5º traduz-se em uma limitação formal, um limite procedimental e não uma limitação de tempo. Agora, não se pode olvidar que o artigo 3º, inscrito no ADCT, aquele que trata da revisão constitucional, que já foi mencionada na resposta da pergunta número 1, trazia, sim, em seu bojo, uma limitação de tempo. Afinal, a revisão constitucional só poderia ser feita depois que vencido esse lapso temporal. Antes de passados 5 anos da promulgação da Constituição, não se poderia falar em realização da revisão constitucional. Então, em resumo, para finalizar a resposta da pergunta da aluna, limitação temporal e limitação de tempo. Quando o poder originário fixa um determinado lapso temporal em que a Constituição não poderá sofrer procedimento de reforma. E não, no direito brasileiro, atualmente, não adotamos esse tipo de limitação. Agora, se o questionamento tivesse sido adicionado com a seguinte pergunta, e em outros documentos constitucionais brasileiros já trabalhamos com limitações materiais, a resposta seria positiva. Afinal de contas, na nossa Constituição Imperial de 1824, o artigo 174 trazia uma limitação nitidamente de cunho temporal. Pois bem, segundo questionamento também já vencido, vamos à terceira pergunta. Emendas constitucionais podem ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no STF? Boa pergunta. Emendas constitucionais são normas constitucionais derivadas. Daí, possivelmente, o porquê da dúvida. Norma constitucional pode ser objeto de controle de constitucionalidade? Olha, com certeza sim, se essa norma constitucional é uma norma constitucional derivada, ou seja, fruto de emenda constitucional. Quando a norma constitucional é originária, elaborada pelo poder constituinte originário, não há que se falar em possibilidade dela ser objeto do controle de constitucionalidade. Mas o questionamento feito aqui foi bastante preciso. As emendas constitucionais podem ser objeto de ADI no STF? Podem. Emenda constitucional é norma constitucional derivada, ou observa de maneira estrita e perfeita todo o regramento posto no artigo 60, ou então ela é inconstitucional. E essa inconstitucionalidade pode ser declarada por meio de uma ação direta, uma ADI proposta no STF, sem dúvida. Agora, chama muita atenção também a possibilidade de controlarmos a constitucionalidade de propostas de emendas constitucionais. A ADI seria cabível? Não. A ADI só é cabível, é um controle judicial repressivo, então a ADI só é cabível quando a norma já está pronta e acabada, devidamente promulgada, produzindo ou ao menos apta a produzir seus efeitos essenciais. Então, se estivéssemos falando de uma proposta de emenda constitucional, a resposta seria diferente e negativa, porque a PEC, proposta de emenda constitucional, jamais poderia ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Assim, professora, então, as definições que foram postas até agora são as seguintes. Emenda constitucional pode ser objeto de ADI, certamente. Propostas de emenda constitucional não podem ser objeto de ADI. E normas constitucionais originárias, que são aquelas que foram elaboradas pelo poder originário, por ele inscritas no texto constitucional, também não podem ser objeto de ADI. Correto. Adiciono agora uma quarta consideração importante. E essa quarta consideração é a seguinte. Propostas de emenda constitucional não podem mesmo ser objeto de ADI. No entanto, existe uma maneira de controlarmos a constitucionalidade dessas propostas de emenda constitucional, por meio de um controle que é absolutamente excepcional, que é o controle jurisdicional preventivo. Como é que esse controle se desenvolve? Todos vocês sabem que os parlamentares fazem jus a um direito intitulado devido processo legislativo. Este é o direito de somente participar de um processo legislativo que seja rígido, que seja saudável, que respeite de maneira perfeita e absolutamente adequada todo o trâmite processual descrito no texto da Constituição. Por isso,
Por essa razão, se por acaso um projeto de lei ou uma proposta de emenda constitucional estiver sendo votada em desrespeito a esse ciclo procedimental posto na Constituição, essa votação que viola o texto constitucional pode ter sua constitucionalidade arguída no Supremo Tribunal Federal. Por quem? Pelos parlamentares. Por quê? Só quem vota é que faz jus ao direito de só votar proposições adequadas, no trâmite perfeito. Por isso, os únicos legitimados a acionar esse controle de constitucionalidade jurisdicional preventivo, que é absolutamente excepcional, são os parlamentares. Se forem os parlamentares federais, acionarão o Supremo Tribunal Federal, o foro competente para o julgamento. Por meio de qual instrumento? Bom, o remédio que será utilizado aqui é o mandado de segurança, para defender o direito líquido e certo que os parlamentares possuem de só participarem de um processo legislativo saudável, rígido, em perfeita consonância com as normas constitucionais. Em síntese, então, a pergunta feita foi: as emendas constitucionais, que são fruto do trabalho de reforma do poder derivado reformador, podem ser objeto do controle de constitucionalidade por meio de ADI? A resposta é sim. A resposta é possível, perfeitamente possível que as emendas sejam objeto de ADI. Por outro lado, na resposta a essa pergunta, eu adicionei algumas outras informações. A lembrança de que normas originárias não podem ser objeto de ADI, bem como a lembrança de que as PECs, propostas de emenda à Constituição, também não podem ser objeto de ADI, mas podem ser objeto de MS, de um mandado de segurança, ok? Então, terceira pergunta também vencida. Vamos ao quarto questionamento. O que é dupla revisão e o que tem a ver com a reforma? Bom, para te responder o que é dupla revisão, antes eu tenho que trazer à baila o reconhecimento de que a reforma à Constituição não se sujeita só a limitações que são expressas, que foram devidamente alinhavadas no primeiro bloco desse programa. A atividade de reforma sujeita-se também a limitações que são implícitas, ou seja, não estão escritas no texto constitucional, estão tacitamente, digamos, permeando essas informações. Assim, se as limitações que existem à atividade de reforma não são só limitações expressas, existem também limitações implícitas, eu preciso trazer pelo menos uma das limitações implícitas que existem à baila para que a gente possa identificar o que é o procedimento da dupla revisão. Pois bem, então o primeiro passo é reconhecermos juntos que as limitações que existem ao poder reformador não são só limitações expressas. Existem também limitações não escritas, limitações implícitas. E a primeira delas, que chama muita atenção, é a própria imutabilidade do artigo 60. Esse artigo 60, que tem sido tão comentado aqui nessa edição do programa Prova Final, é o artigo-chave para você compreender a reforma, porque é o artigo que traz, inscrito em seus parágrafos e também no seu caput, as limitações ao poder de reforma. Por isso, esse artigo 60 não pode ser modificado. Agora, onde é que está escrita essa imutabilidade do artigo 60? A impossibilidade de alterarmos esse dispositivo foi inserida em qual dispositivo constitucional? Em nenhum. A imutabilidade do artigo 60 é, na verdade, uma limitação implícita ao poder de reforma. E é bem fácil entender o porquê dela. Vejamos, o poder derivado reformador, ele se sujeita às regras que estão postas no artigo 60 da Constituição. Se ele pudesse, por meio da atividade de reforma, rever estas regras, ele estaria avançando sobre o trabalho do poder originário, em evidente ofensa, e eu diria, inclusive, em inaceitável violação do jogo de reforma estipulado pelo poder originário. O poder originário estipulou regras, limites expressos para que a reforma fosse feita, e esses limites precisam ser obedecidos. Eles não podem ser superados, não podem ser, digamos assim, vencidos. Agora, onde é que está escrita essa impossibilidade? Em lugar nenhum. Ela é tácita, decorrente do próprio entendimento que a gente tem da importância das reformas, da reforma e das limitações. Por isso, reconhecendo então que o artigo 60 é imutável e que isso não está escrito no texto constitucional, é, na verdade, uma limitação implícita, a gente pode avançar e chegar no ponto exato da pergunta. O que é dupla revisão? Esse procedimento é aceito no direito brasileiro? Pois bem, a dupla revisão é uma revisão feita em dois tempos. Num primeiro momento, atinge-se a cláusula protetora, que é justamente a cláusula pétrea. Num segundo momento, atinge-se a cláusula protegida,
que é exatamente o conteúdo da cláusula pétrea. Então, o conceito dupla revisão, ou na verdade essa locução, quer significar o seguinte: a revisão teria que ter dois tempos. No primeiro tempo, a gente atinge a cláusula protetora, que é a própria cláusula pétrea inscrita no artigo 60. Na sequência, a gente atinge o conteúdo daquela cláusula pétrea. Para ilustrar, imaginemos uma proposta de emenda que primeiro retire do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, retire desse parágrafo 4º exatamente o inciso 1º. E aí, nesse sentido, o parágrafo 4º deixa de possuir como cláusula pétrea a forma federativa de Estado. Esse foi o primeiro momento da revisão. Na sequência, se a forma federativa deixou de ser cláusula pétrea em razão da extirpação do inciso 1º do parágrafo 4º do artigo 60, o caminho está livre e aberto para uma próxima emenda constitucional, é o segundo tempo da revisão, uma próxima emenda constitucional fazer o quê? Uma próxima emenda constitucional alterar nossa forma federativa para agora unitária. Isso é possível no direito brasileiro? Definitivamente não. E o que impede? Bom, o que nos impede de realizar exatamente esse procedimento da dupla revisão é o reconhecimento de que o artigo 60 é um artigo imutável, não pode ser modificado. Isso está escrito em algum lugar? Claro que não, é uma limitação implícita. Resumindo então, o procedimento de dupla revisão é um procedimento no qual a revisão é feita em dois tempos para atingir as cláusulas pétreas. É admitido no direito brasileiro de forma alguma. Por quê? Porque existe uma limitação implícita que impede a adoção desse procedimento. A limitação implícita é a imutabilidade do artigo 60. Essa pergunta foi muito interessante, a dupla revisão é um assunto sempre muito constante nas provas. Mas vamos agora ao próximo questionamento. Mutação constitucional é a mesma coisa que reforma constitucional? Não. Mutação constitucional não é a mesma coisa que reforma constitucional. A mutação constitucional, assim como a reforma constitucional e o procedimento revisional também já mencionado nesta aula de hoje, é um mecanismo de alteração da Constituição. Mas a mutação, ao contrário da revisão e da reforma, é um mecanismo informal. Informal porque não atinge o texto da Constituição. Ora, professora, se a mutação não atinge o texto da Constituição, atinge o quê? A mutação é um procedimento informal que mantém o texto constitucional íntegro, intacto, e atinge tão somente a interpretação que se faz desse texto. Então veja que na mutação constitucional o texto permanece exatamente com a mesma redação que ele já tinha. No entanto, a interpretação que se faz daquele dispositivo é outra. Então, em resumo, nós teríamos três mecanismos de modificação da Constituição. O primeiro, a reforma constitucional, tema desse nosso encontro de hoje. A reforma está toda organizada no artigo 60 da Constituição. O segundo mecanismo que temos é a revisão constitucional do artigo 3º do ADCT. Este já está esgotado. A norma que o previa, artigo 3º do ADCT, já está com sua eficácia exaurida, com sua aplicabilidade completamente esgotada. E esses dois primeiros, reforma e revisão, são procedimentos formais de alteração da Constituição, mexem direto no texto. Agora tem um terceiro. E esse terceiro é que foi objeto do questionamento, a mutação constitucional. A mutação constitucional é um procedimento que não altera o texto, é um procedimento informal. Então é um procedimento que atinge a norma, que atinge exatamente o sentido que se extrai daquele texto. E aí, meus caros, seria interessante também exemplificar alguma situação na qual se discute a incidência ou não da reforma, ou melhor, da mutação constitucional. Da reforma nós temos uma infinidade de emendas constitucionais postas hoje, agregadas no texto constitucional. Da revisão tivemos 6 emendas revisionais, mas e a mutação? Bom, para ilustrar a mutação, eu trago aqui a discussão um tema interessante, ainda não pacificado nem na doutrina, muito menos na jurisprudência do Supremo, referente à função do Senado no controle difuso de constitucionalidade. Conforme o artigo 52, inciso 10 da Constituição, compete ao Senado Federal suspender, no todo ou em parte, a execução da lei declarada inconstitucional pelo Supremo no controle difuso. Com isso, o Senado consegue ampliar os efeitos que eram meramente interpartes para erga omnes. E aí vem um questionamento. Essa função do Senado ainda hoje deve ser interpretada dessa maneira? Bom, e a doutrina não tem, eu diria, resposta uníssona para esse questionamento. Por uma parcela da doutrina, essa função do Senado se mantém, como está descrita no texto constitucional. Por uma outra parcela, no entanto, e eu diria que inclusive é minoritária,
o artigo 52, inciso 10, teria sofrido exatamente esse fenômeno da mutação constitucional. Por quê? Porque, segundo essa parcela minoritária da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a função do Senado não seria mais a de conferir eficácia erga omnes às decisões do STF no controle difuso. A própria Corte estaria capacitada a decidir com essa eficácia contra todos, eficácia geral. E o papel do Senado qual seria? Nessa releitura, o papel do Senado seria agora o de tão somente conferir publicidade à decisão da Corte. Então perceba, nós temos um mesmo dispositivo, artigo 52, inciso 10. Nesse mesmo dispositivo, várias leituras são possíveis, porque o sentido dele não é unívoco, é um sentido plurívoco. É uma norma, então, que comporta mais de uma interpretação. Para uma parcela da doutrina, o Senado continua com essa função de suspender a execução da lei, ampliando os efeitos para erga omnes. Para outra parcela, no entanto, a função do Senado se alterou, tendo o dispositivo sofrido verdadeira mutação constitucional. Então, e para resumir, tudo que foi posto aqui como consideração a este último questionamento apresentado e no encerramento aqui do bloco, vale lembrar que são 3 os mecanismos de modificação da Constituição. 2 deles atingem exatamente o texto constitucional. O terceiro e último aqui levantado, que é a mutação constitucional, atinge tão somente a norma. O texto se mantém intacto, se mantém íntegro, correto? Então são mecanismos diferenciados, precisam ser todos estudados em separado. Lembrando que todos visam uma única coisa, o intuito de todos esses mecanismos é o mesmo: promover uma adequação da Constituição à realidade que ela pretende se normatizar, à realidade que ela pretende normatizar, evitando que o texto constitucional fique obsoleto, ultrapassado e tenha que ser substituído. Pois bem, questionamentos todos respondidos, te espero no bloco número 3, o X da questão. Vamos verificar se você de fato assimilou todo o conteúdo, resolvendo agora as 2 questões. Até lá! Olá, meus caros, bem-vindos ao terceiro bloco, o X da questão. Como eu já disse, é a sua chance de verificar a assimilação do conteúdo que foi trabalhado nos 2 blocos anteriores. Vamos testar o seu aprendizado agora. Questão número 1 foi extraída do 7º Exame Unificado, de ordem, claro, né? Então, a banca organizadora é a FGV. Essa questão diz: as emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir um projeto dessa espécie normativa por proposta de... A letra A diz mais de 2/3 das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a unanimidade de votos. Na letra B nós temos mais de 1/3 das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria simples de votos. Na letra C, finalmente temos mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria relativa de votos. E, por fim, a alternativa da letra D determinava o seguinte: mais de 1/3 das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a unanimidade de votos. Pois bem, as assertivas estão todas postas. E aí? Primeiro, você precisa se lembrar que a questão da iniciativa refere-se àquela limitação formal-subjetiva apresentada no bloco número 1, ou seja, o rol de quem pode apresentar uma proposta de emenda à Constituição é um rol bastante restrito. Um rol que está posto no artigo 60 caput e só comporta o presidente da República, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros do Senado Federal e, por fim, as Assembleias Legislativas, que é justamente o questionamento posto aqui para nós. Se as Assembleias Legislativas querem participar, elas precisam reunir qual o número de assinaturas entre elas e depois internamente com relação a seus membros para poderem apresentar a PEC. Nós sabemos, da leitura do artigo 60, caput, inciso 3º, que a gente precisa de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que em cada uma delas a votação interna foi feita e aprovada pela maioria simples ou relativa dos membros, o que torna, então, voltemos às alternativas, o que torna, então, a alternativa da letra C a alternativa correta. Afinal de contas, veja, a alternativa da letra C determina que para a apresentação de PEC a gente precisa de mais da metade dos votos das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, sendo que em cada uma delas ocorreu antes e internamente uma votação na qual a aprovação se deu por maioria relativa de votos.
Então procure se lembrar, cada Assembleia Legislativa vota primeiro individualmente, internamente a questão. E aprova por maioria simples, também chamada de maioria relativa. Depois que aquela, digamos, Assembleia já aprovou a proposta de emenda, ela precisa que outras 13 aprovem, justamente porque 14 é o número mínimo, já que temos hoje 26 Assembleias Legislativas Estaduais e mais a Câmara Legislativa do DF, ok? E por fim, vale lembrar a inexistência de iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda à Constituição, em que pese termos ainda hoje na doutrina uma leve divergência a respeito desse assunto, porque existem autores que são favoráveis à existência de iniciativa popular para a apresentação de proposta de emenda à Constituição, a doutrina majoritária caminha em outro sentido. Para a doutrina majoritária, inexiste a possibilidade de os cidadãos se reunirem e apresentarem uma proposta de emenda à Constituição, já que o rol do artigo 60 é um rol taxativo, estabelecido, então, números clausos, ou seja, de forma exaustiva, e os cidadãos, sabemos, não foram ali listados como legitimados. O Supremo Tribunal Federal corrobora esse posicionamento, não identificando também a possibilidade da iniciativa popular para a apresentação de PEC. Agora, não confunda, porque os cidadãos podem se reunir para apresentar projeto de lei. É completamente diferente. Existe a possibilidade de os cidadãos, os eleitores, se reunirem, subscreverem um projeto de lei com fins de estipular algum regramento por lei ordinária ou por lei complementar. Agora, em que pese a possibilidade deles se organizarem para a apresentação de um projeto de lei que será direcionado à Câmara dos Deputados, não existe iniciativa popular para a PEC. Então, a iniciativa para a PEC é essa bem reduzida, um rol bastante restrito do artigo 60 caput. Sozinho, só o presidente da República apresenta a PEC. Deputados e senadores também apresentam, mas precisam reunir um número mínimo de assinaturas na Casa Legislativa respectiva. 1/3 na Câmara para que os deputados federais possam apresentar a PEC. Ou então 1/3 no Senado para que os senadores apresentem essa PEC, ok? Questão número 1, então, resolvida. Gabarito letra C. Vejamos o próximo questionamento. Bom, essa é uma questão organizada pela CESP, a prova da Advocacia Geral da União para advogado da União, o ano é 2012, e a questão diz o seguinte: a respeito das disposições constitucionais transitórias, da hermenêutica constitucional e do poder constituinte, julgue os itens subsequentes. Então vejamos qual é o item que se relaciona ao assunto trabalhado na nossa edição atual do Prova Final. O item diz o seguinte: o poder constituinte de reforma não pode criar cláusulas pétreas, apesar de lhe ser facultado ampliar o catálogo dos direitos fundamentais criado pelo poder constituinte originário. Pois bem, esse item aqui é interessantíssimo, certamente trouxe alguma dificuldade para os alunos que se submeteram a esse concurso público e deve ser sim trabalhado por nós. Vejamos, a alternativa está dizendo que existe a possibilidade para o poder derivado reformador de ampliar o catálogo de direitos fundamentais existentes. Bom, o poder reformador pode então ampliar o rol de direitos e garantias individuais? Perfeitamente possível. Não é porque uma matéria foi designada pela Constituição como cláusula pétrea que ela está imune ao poder de reforma. As matérias que foram delimitadas como cláusulas pétreas podem sim ser objeto de reforma constitucional, podem ser objeto de emenda, mas a emenda não pode ser restritiva ou abolitiva. No entanto, se o que a emenda pretende é reforçar aquela cláusula pétrea, por exemplo, trazendo um novo direito individual, estipulando uma nova garantia ou reforçando uma garantia já existente, a emenda é perfeitamente possível e é constitucional. Então, acredito que este seja o primeiro ponto para solucionarmos o item. O primeiro ponto, então, é o seguinte: os assuntos delimitados como cláusulas pétreas podem ser objeto de emenda constitucional, desde que a emenda não seja restritiva, desde que a emenda não seja abolitiva. Então, voltando aqui para a alternativa, ali tem um trecho que está perfeitamente adequado justamente com a discussão. Veja só, o poder constituinte de reforma não pode criar cláusulas pétreas, apesar de lhe ser facultado ampliar o catálogo dos direitos fundamentais criado pelo poder originário. Então, vejamos, a segunda parte da alternativa, quando diz que ao poder de reforma é possível ampliar o catálogo de direitos fundamentais estabelecido pelo poder constituinte originário, traz um trecho que é absolutamente correto, é perfeitamente possível, não há nenhuma discussão digna de destaque que possa ser levantada aqui. Agora,
A parte inicial da alternativa traz ainda hoje muita dúvida e divergência doutrinária, porque determina que o poder constituinte de reforma não pode criar cláusulas pétreas. E aí, quando o poder de reforma apresenta uma nova, digamos assim, por emenda, uma nova garantia individual ou um novo direito individual, que vai agora se reunir aqueles que já estão listados no artigo 5º, estaria ou não criando uma nova cláusula pétrea? Essa é a discussão. Mas eu te recomendaria, para efeitos de concurso público, e inclusive esse foi o gabarito aqui da questão, que você considerasse que cláusulas pétreas só podem ser instituídas no texto constitucional pelo poder constituinte originário, não havendo a menor possibilidade de o poder reformador, ele mesmo, instituir cláusulas pétreas. Exatamente porque o que diferencia o poder originário do poder reformador é a supremacia, a superioridade deste primeiro. Este primeiro, que é o poder originário, é superior ao derivado, exatamente porque ele é que cria as cláusulas pétreas e os limites, as limitações todas, que serão impostas ao poder reformador. E aí, nesse sentido, só o poder originário é dado criar cláusulas pétreas. Em conclusão, pode o poder derivado reformador ampliar o rol de direitos fundamentais, inserindo novos direitos individuais, novas garantias individuais. No entanto, esse novo direito individual, essa nova garantia individual, não receberá a proteção de cláusula pétrea. Por quê? Porque seria absolutamente ilógico permitirmos que o poder de reforma criasse limitações invencíveis para ele mesmo. Então, exatamente para não haver a corrosão de toda essa estrutura que foi pensada, inclusive hierárquica, entre poder originário e poder reformador, não se admite que o poder derivado reformador institua no texto constitucional novas cláusulas pétreas. Agora, um cuidado deve ser tomado. Eventualmente, é possível que o poder reformador não crie direito novo, que ele só especifique melhor um direito que já existia. Veja, por exemplo, a introdução no artigo 5º, do inciso 78, que traz a celeridade processual, o direito à razoável duração do processo. O direito à razoável duração do processo, inserido pela emenda constitucional número 45, lá de 2004, aquela que fez a reforma do judiciário, que trouxe então um novo inciso 78 para o artigo 5º, essa emenda tratou de direitos individuais, inclusive inseriu um novo. Seria o inciso 78 cláusula pétrea? Neste caso, sim. Aí você vai dizer, como se ele foi introduzido por emenda? E eu te explico. Apesar de ter sido introduzido por emenda, não é direito novo. Não é direito novo porque é uma simples derivação de um direito que já existia, o direito ao acesso à justiça. Então, como é uma simples derivação, uma melhor especificação de um direito que já existia, a gente pode considerá-lo cláusula pétrea. Mas se por acaso o poder derivado reformador introduzir um novo direito que não encontre respaldo, digamos que não seja derivação, consequência, melhor especificação de algum outro direito que já exista, for de fato um novo direito ou uma nova garantia constitucional individual, estes não serão considerados cláusulas pétreas. Voltando para a assertiva, então, quando o CESP, nessa prova da AGU, determinou que o poder constituinte de reforma não pode criar cláusulas pétreas, apesar de lhe ser facultado ampliar o catálogo dos direitos fundamentais criado pelo poder originário, ele trouxe aqui, a CESP trouxe aqui uma alternativa absolutamente correta. O poder de reforma não cria mesmo cláusulas pétreas, mas lhe é facultado ampliar esse catálogo. Cláusula pétrea, só quem cria é o poder constituinte originário. Temos divergência na doutrina, sem dúvida, mas a doutrina majoritária é essa que eu apresentei a você e que, inclusive, sustentou o gabarito dessa questão. Bem? Pois bem, meus caros, foi uma honra tê-los novamente neste programa, Prova Final. Espero encontrá-los em outra edição para estudarmos outros tópicos também muito interessantes em direito constitucional. Até um próximo encontro.